Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura aqui do livro Fonte Viva, que é do Franciscano Xavier, né? Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Altar íntimo. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitada, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu junto a Samaritano que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Eu vou pedir para a Dona Rita fazer a prece inicial para a gente. Mais uma vez, boa noite a todos, né? E é com alegria e gratidão, né, que recebemos vocês aqui nesta casa, desejando que todos estejam em paz e se sintam à vontade. Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre e nosso amor, a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, os médicos, enfermeiros e trabalhadores dessa área do bem. E pedir luz, amparo e proteção para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos também para todos aqueles que não puderam comparecer nesta noite, na reunião de estudo, que eles sejam assistidos e amparados. Pedimos também, querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que envolva nossa expositura com o vosso manto de amor e luz, a fim de que o estudo da noite transcorra com perfeita paz e harmonia. Sendo assim, damos por iniciados o trabalho da noite, dando muito graças a Deus. Bom, gente, a gente está recebendo hoje aqui mais uma vez, né? Que é um grande prazer, né? A gente está recebendo a Daniele Larche, diferente o nome. E ela vai falar para a gente, ela é trabalhadora lá do FEAD, Federação Espírita. A Fundação Espírita Aurigo Braga Esteves. O que ela vai falar para a gente, o tema do estudo hoje é tempos de crise. Não passo a palavra.
Pode ficar à vontade, tá? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, mais uma vez a oportunidade e pedir, como sempre, eu peço a paciência, a benevolência de vocês, para nos ouvir nessa noite, porque eu costumo dizer que, assim, nós estamos estudando e buscando questões para as nossas perguntas, as nossas reflexões. E como eu gosto de transmitir aos meus amigos, é isso que eu venho fazer, porque não são palavras nossas, mas de pessoas a quem podem nos auxiliar e nos falar, Então tem uma mensagem muito bonita de Bezerra de Menezes que fala justamente desses tempos de crise, Então eu vou ler para a gente. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na terra. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai, que nos ama, e se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Maravilhosas palavras, de Bezerra. E isso aqui, ele nos fala sobre todas as crises que nós vivenciamos e temos dentro de nós, E assim, uma coisa muito importante que ele fala é que nada está fora do controle, Porque tem muita gente que fala, nossa, onde vai parar esse mundo? Esse Brasil está perdido, A crise está demais. Mas o que ele vem falar para nós, que a crise, ela vem para trazer o avanço, Porque tem que acontecer a mudança. E a mudança não chega para nós se tudo continuar do mesmo jeito. Porque do jeito que está, a gente vai empurrando com a barriga, Então a gente vê que a crise realmente é um momento que nos traz soluções. Embora também problemas, Mas esses problemas nos fazem seguir adiante. Aí eu procurei muito a respeito desse tema por causa daquela situação com os caminhoneiros, Que estava aquele caos, E a gente percebeu assim, como nós estamos totalmente interligados, Eu na minha casa, no meu dia a dia, eu confesso para vocês que eu não dava mínimas, eu não tinha a mínima ideia de como é importante o trabalho desses nossos irmãos, E o quanto eles podem causar mesmo, se pararem e cruzar os braços. A gente não está aí no mérito de, estão certos ou estão errados, A gente está aqui numa postura de ver a nossa conduta, A nossa situação. Então, nós sabemos que sim, todos nós estamos interligados. A gente pode até achar que não, mas tudo que o outro irmão faz, um dia vai reverberar até nós,
Então, a gente pensando na questão da crise, nós vemos também várias oportunidades, né? A crise, ela nos faz ser mais solidários, né? E muitas vezes olhar para o nosso irmão de uma forma mais caridosa. E até de praticar a caridade mesmo, né, dita. Porque quando a gente está na nossa rotina, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente está tão acostumado com aquilo, a gente não olha para o outro. A gente não pensa na necessidade do outro, a gente só pensa em nós. E quando a gente para, a gente é forçado a parar por uma questão de crise, de doença, ou seja, qual for o outro motivo, a gente para e pode olhar para os lados, né? É engraçado que às vezes eu passo sempre no meu bairro de carro, porque o meu marido não dirige, eu que dirijo. E já aconteceu de quando eu passo no carona, eu ver coisas, ou quando eu estou caminhando a pé, eu vejo coisas que quando eu estou dirigindo eu não vejo, né? Então assim, porque às vezes quando a gente está numa determinada posição, a gente não consegue vislumbrar todos os lados, né? E quando a gente é forçado a parar ou diminuir o ritmo, é que a gente abre o nosso campo de visão. E aí surgem as oportunidades, né? Aí, a gente também tem a questão de tolerar, de ter mais paciência, né? Nós tivemos que ter paciência, nós tivemos que buscar soluções. Eu não tenho meu carro para me andar porque não tem gasolina. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou pedir uma carona, eu vou andar de bicicleta, eu vou acordar mais cedo, vou a pé, né? E aí a gente começou a criar várias opções. Ou, eu tenho carro, eu estou com gasolina aí, eu vou ligar para fulano, oferecer carona, que eu sei que ele está sem. Então, a gente começou a raciocinar e buscar juntos soluções, né? Prestando a solidariedade. E quando a gente não conseguia, né, achar uma solução, a gente tinha que praticar a aceitação, né? Fazer o quê? Não tem jeito, vai ter que ser assim. E esses momentos de crise servem para isso. De uma certa forma, nos faz crescer, né? E nos faz mudar. Então, essas situações também, elas nos impulsionam a sair do comodismo. Porque a gente está tão acostumado, a gente se agarra tanto a uma rotina, que muitas vezes a gente não se nem permite buscar outras soluções ou ver determinadas coisas de outras maneiras. Eu vejo muito isso assim, né, não querendo citar nomes, mas assim, vamos sair, vamos fazer um lanche, vamos lá naquele tal lugar que a gente come um hambúrguer lá que é gostoso e tal. Não, quer dizer, sempre que vai sair tem que ser aquela mesma coisa. Então, se a gente não busca outros lugares, a gente não conhece outros hambúrgueres, né, vamos dizer assim, a gente não explora, porque a gente fica agarrado àquela rotina. Porque a gente acha que se aquilo é bom, então vai ter que ser sempre assim, né? E às vezes a gente vai em outro lugar, pode até ser que não seja uma experiência boa, mas nos abre novos horizontes, a gente saiu, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares. Então a gente não tem que se agarrar à rotina de uma forma que a gente nunca possa buscar outras soluções, né? E aí a gente também pensa na questão da crise, que nos vem falar muito a questão do Brasil, né? E assim, com essa questão da crise, foi muito falado, discutido, como que pode, né, o Brasil ser considerado, né, é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Os próprios espíritas brasileiros, às vezes, contestam esse tipo de coisa, né? Mas nós sabemos, né, que aqui sim é um país que é muito receptivo, né? Pessoas estrangeiras que vêm aqui e dão o seu testemunho de como é bom o povo aqui, né? De como é aceito as coisas, como eles são recebidos e respeitados, né? Até eu não me lembro quem citou isso outro dia, numa palestra, acho que foi o Rossini, que, por exemplo, lá naqueles países de fora, né, existem verdadeiras guerras religiosas, né? Quem não compartilha da mesma ideia, da mesma religião, eles eliminam completamente.
E aqui no Brasil nós tivemos um episódio, né, de um pastor, me parece, que quebrou uma imagem de uma santa e que foi filmado e foi divulgado, né? Ninguém morreu. Que bom, né? Claro que houve protestos, né, assim, pessoais, pessoas ficaram horrorizadas, foi uma falta de respeito, porque foi uma afronta, né, uma intolerância por parte desse pastor. Mas que graças a Deus, como é no Brasil, ninguém morreu, ninguém jogou bomba na igreja dele, ninguém fez nada. Então aí a gente pensa, o Brasil sim é um país de amor, de respeito à diversidade, é um país lindo na natureza e no povo dele, né? E aí, é desse povo que saem os nossos governantes. Os nossos governantes são pessoas como nós, né? Aí tem gente que fala, não é assim. São filhos de famílias brasileiras, né? Que estudaram em escolas brasileiras, que são pessoas como nós. Mas como chegam num determinado patamar, né, com uma determinada função, mas que não tem claros os objetivos, muitas vezes eles se perdem, né? E nós também não podemos dizer que se nós estivéssemos lá, nós faríamos diferente. Será? Né? A gente tem que dizer assim, que só quando a gente está na situação da pessoa, vivendo aquela situação, com os mesmos sentimentos, com as mesmas formas de pensar, é que a gente sabe se a gente faria ou não. E isso, infelizmente, não tem como a gente viver, né? Mas nós temos sempre a mania de apontar o dedo e de falar do outro, né? Não estou dando razão, é claro que não. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Todos nós temos na nossa consciência as leis divinas, né? Que quando nós fomos criados, Deus já nos criou com todas essas leis conosco, né? Então nós sabemos quando nós estamos indo por um caminho que é bom ou não. Mas aí vem o nosso livre-arbítrio, né? E é o que nos dá aí a oportunidade de escolher fazer o bem ou não. E aí, eu pensando nisso, eu procurei no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, tem falando aqui sobre o dever. 17. Isso. Capítulo 17, Instruções dos Espíritos, o dever. E tem 7. É rapidinho. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas das suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, só até aqui a gente já vê, né? Quer dizer, o dever, ele é uma lei de vida, né? Todos nós, seres humanos, natureza, animais, temos os deveres, né? Então,
como a gente pode aí ver até onde que vai o nosso direito, o nosso dever, né? Porque a gente tem deveres, mas também temos direitos. Então vai até no limite onde eu não quero que transponha o meu e o outro também não pode ser atingido pela nossa falta de responsabilidade. Então quer dizer, eu tenho que respeitar o limite do outro como eu gosto que seja respeitado o meu, né? E aí nós vemos que como nós temos que fazer, como nós temos que medir isso, né? O que nos traz para o caminho reto, para o caminho certo? É sempre trabalhando, né? Trabalhando pelo outro, trabalhando por nós mesmos, como disse aqui, né? O dever para conosco mesmo, e seguindo o que existe dentro de nós, a nossa consciência. E aí a gente pensa que o mesmo dever e direito nosso é o mesmo direito e dever do político, do rico, do pobre, somos todos iguais perante Deus, né? E quando a gente quer apontar o dedo e cobrar o dever do outro, né, a gente tem que pensar, e eu, como eu estou fazendo com o meu direito e com o meu dever? Será que eu estou agindo de acordo, né, com o que se deve? Porque o brasileiro, a gente, né, fala que o brasileiro tem uma visão assim, muito errônea, às vezes, do trabalho. Né? O trabalho ele é visto como algo inferior. Porque muitas vezes a gente escuta nas famílias assim, não, eu quero que meu filho estuda, para ele depois não ter que ficar trabalhando igual um doido, igual eu. Né? Porque não, meu filho eu quero ver ele atrás de uma mesa mandando, ganhando bem, mas eu não quero ver ele trabalhando demais, não. Né? Aí, às vezes, até muitas vezes a gente brinca assim, quando tá trabalhando demais. Ih, tá trabalhando muito, hein, fulana? Lelê, lelê. Aí já põe aquela musiquinha, né? Então, quer dizer, já liga a questão do trabalho com a escravidão, de uma coisa pesada, de uma coisa ruim. E é justamente o contrário, né? É claro que, dentro dos limites e dos deveres, né? Nós devemos trabalhar sim. E exaltar o trabalho, porque a gente sabe que o trabalho dignifica o homem, né? Então, nós temos que trabalhar no sentido mesmo de produzir, seja profissionalmente, seja dentro da família, seja na sociedade e também conosco mesmo, né? Fazendo esse trabalho interno de, antes de cobrar, a gente se preocupar com as nossas responsabilidades, com as nossas posturas. Outro dia eu estava vendo uma palestra, assim, uma pregação de uma pastora, porque de vez em quando é legal a gente ver, porque quando é uma coisa assim, que coincide as ideias, é muito bacana, né? Porque se o bem da comunidade, da sociedade como um todo, é um objetivo em comum de todas as religiões e deveria ser, a gente pode sim trocar ideias. E essa pastora, ela assim, muito dinâmica, né? Muito risonha e conversando com as mulheres, parecia que eram só mulheres que ela estava pregando. Aí ela estava falando assim, pois é, porque a gente fica lá, ó, falando dos políticos, mas quando a gente vai num teatro, quando a gente vai numa festa, a gente pega e marca lá o lugar das nossas amigas. A gente está dizendo para quem chegou cedo, fala, olha, eu não me importo se você chegou cedo. Aqui o importante é que a minha amiga vai sentar aqui. Isso é uma falta de ética, né? Porque, como diz aqui, ó, no dever, nas particularidades, nos ínfimos detalhes, né, do dia a dia. Então, nossa, mas nem se compara roubar em milhões e milhões ou guardar um lugar para minha amiga. Mas é mesmo pensamento, porque é um privilégio. Em todos os locais, não é só nos teatros, não. Até mesmo em casas religiosas ou em seminários, você chega, tem 5 cadeiras reservadas para fulano, não importa como. Isso é muito comum. Pois é. E é uma falta de ética, né? E vamos dizer, é uma corrupção, porque a gente está corrompendo regras. Nós estamos dando o nosso jeitinho brasileiro, né?
Então aí a gente se enche de máfia para falar dos políticos e tal, e a nossa conduta, né? Aí a gente vem lembrar do médico, muitas vezes nas mídias a gente vê questões de médicos, né? Não desmerecendo os médicos profissionais, mas a gente vê muito isso, inclusive eu já passei por essa situação, a gente vai no posto médico, o médico está ali naquela pressa. O que você quer? Tá. Não quer nem olhar para a pessoa, não quer conversar, porque é no SUS. O SUS tem que ser assim, mais rapidinho, né? Dá logo a receita, toma, tchau, chama outro, não sei o que, aquela pressa. Aí chega no consultório particular, afinal de contas você está pagando ali 300, 400 reais uma consulta. Pois não, assente, fica à vontade, quer um café, quer uma água. Pois não, pode falar, o que a senhora está sentindo, o que é, não vamos conversar, se abre para mim. Aí quando é particular, o médico tem outra conduta, né? Ou mesmo que são os professores, eu sou professora. Então assim, quando está lá naquela escola pública, aí fica lá mexendo no celular, né? E as crianças lá, faz o dever aí, gente, tá lá mexendo no celular, ou sai, vai lá fora fumar, né, Manoela? Umas coisas assim que a gente até vê. Aí, quando vai dar uma aula no cursinho, é toda solícita, nem pega no celular, não tira nem o celular da bolsa, né? Porque ali é aquela plateia e ela tem que dar aula e ela se esforça. Aí vai cobrar do político, né? Que não nos representa, vamos dizer assim. Então é claro, meus amigos, que não é a gente estar justificando, mas nós estamos usando desses exemplos para a gente pensar que os políticos, os nossos representantes, são um reflexo do nosso povo, né? Embora nós sejamos um país maravilhoso, nós temos que acabar com a corrupção dentro de cada um de nós. Porque eu até às vezes costumo brincar lá na evangelização, né? Eu falo assim, os políticos de idade vão morrendo, né? Então quem é que vai crescendo que vai ser os novos políticos? As crianças. Então a gente vê que assim, se a gente cuidar da evangelização, se a gente der o nosso exemplo dentro do nosso lar, né? A gente tem que levar para os nossos filhos essas situações, né? Tem até uma historinha que eu recebi pelo WhatsApp, falando assim que o pai foi levar os filhos no cinema, no circo. Aí quando ele foi comprar a entrada, aí ele vira e fala assim, me dá aí 3 entradas. Aí ele olhou e falou assim, mas quantos anos tem esse filho seu, menor? Ele falou assim, tem 10. Eu falei, bobo, mas fala que tem 9, que até 9 não paga. Fala que tem 9, que você não vai precisar pagar. Aí o rapaz chega perto dele e fala assim, olha, eu prefiro pagar a entrada do meu filho do que dar um exemplo de mentira, né, para ele que está aqui do meu lado. Então são pequenas coisas que realmente a gente vai ensinando para os nossos filhos sem a gente perceber. Porque nós temos muito isso arraigado dentro de nós, né? É o jeitinho brasileiro, é uma mentirinha branca aqui, né? É uma coisa escondidinha ali, é um privilégiozinho ali. Não, vou lá, converso com ele, vai dar tudo certo, né? Então, não é virarmos santos da noite pro dia, né? Mas não jogar um papel no chão e enfiar no bolso. Seu filho está do lado, tá vendo, né? Você está numa fila no trânsito, você vai passar, todo mundo vai lá passar na frente de todo mundo. E o seu filho está do lado, ele está vendo. Daqui a pouquinho ele tira a carteira, ele vai fazer a mesma coisa. Então, a corrupção, ela tem que ser vencida primeiro dentro de nós. Nas nossas tendências, né? Nas nossas facilidades, né? Dando o exemplo aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. E aí acabar com a corrupção dentro da nossa casa, né? Sendo um bom vizinho, sendo uma pessoa que respeita o passeio do outro. Né? Outro dia eu estava conversando isso numa palestra, aí eu falei assim, gente, não é a gente vir varrendo, né? E jogar o lixo pro lado do vizinho, não, que é o vizinho que fica com sujo para lá. Aí uma moça pegou e falou assim, a minha vizinha tinha que estar aqui para ouvir isso, porque ela faz exatamente assim. E o pior, ela joga aí para
tirar ela do sério, né? Aí ela falou assim, a minha vizinha que tinha que estar aqui. E ó, outro dia ela começou a contar que ela foi passando com o neto, que a vizinha estava lavando e jogou água no pé deles e tal. Aí eu falei assim, minha irmã, você é mais esclarecida, você está aqui numa noite dessa, abençoada, né? Tentando se melhorar. Mostra para ela, trata ela com carinho, com sorriso. Varre também o portão dela qualquer dia, deixa tudo limpinho. É com o seu exemplo que você vai ensiná-la, né? Porque se a pessoa vem nos tratando dessa forma, se a gente se iguala, não adianta. Nós temos que ser superiores, porque nós queremos ser. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? É por isso que nós buscamos. Nós erramos muito ainda, sim, mas nós estamos buscando. E são essas pequenas coisas que nós temos que modificar, né? Tem dia que realmente é difícil, igual outro dia eu estava vendo a palestra do Haroldo Dutra, né? Aí ele falando que ele estava assim no trânsito e tal, e de repente veio um cara e deu aquela fechada. E ele estava nervoso e já começou a baixar o vidro e meio assim, né? Tipo, ia daquele palavrão, não sei, eu xingar, não sei o que é. Disse ele que só ouviu o filho dele do lado. Tá nervoso, pai? Aí diz ele, parou assim, já parou de abrir o vidro. Aí ele só olhou, o que eu vou falar? Meu filho percebeu, né? Ele balançou a cabeça. Aí ele falou assim, e se for alguém que vai nas suas palestras, hein? Aí ele falou assim, meu filho, aí o pai tá desmoralizado. Ainda bem, ele falou assim, ainda bem que a gente tem os fiscais. Mas tem dia que é difícil. Tem dia que realmente é complicado alguém vir pisar no nosso calo. Mas aí se a gente tiver, né, aquela força de vontade, pelo menos, a raiva não tem como a gente não sentir ainda, né? Mas se a gente pelo menos conseguir não xingar ou não, né, fazer alguma coisa de agressão, a gente já está se policiando. A gente está vencendo as nossas dificuldades, né? E aí nós temos que olhar para aquele que não consegue com piedade. Nós sabemos que esses nossos irmãos que estão na política, a gente já ouviu falar, né, que é claro que não é à toa, a gente já sabe, e que muitas vezes já está sendo dada uma nova oportunidade. Eles vieram, já fracassaram, porque a pessoa para ser política tem que ter aquele dom, tem que ter aquela vontade, né? Tem que ser realmente ali vibrante com aquela questão. É porque ele já traz aquilo de outras vidas e está sendo propiciada a ele uma nova chance. E infelizmente ele está novamente, né, indo pelo caminho errado, está se enriquecendo materialmente, mas o que ele está construindo espiritualmente para si próprio, né? E aí a gente fala mais uma vez da questão do exemplo. E os filhos dele, a família dele, que está vendo essas situações, está vendo, né, a poupança lá, os bens da família só crescendo, e aí ele desencarna, né, que a gente não sabe qual vai ser ainda o futuro, né? Vivendo a vida ainda pode trazer não tão boas surpresas. E ele desencarna, vai deixar aí um império para os filhos, que estão tendo o exemplo desse pai corrupto, que nós também já imaginamos que não vai ser um futuro legal, porque estão crescendo com essa ideia, né? Então, meus amigos, eles mesmos, por si próprios, já estão cuidando da sua colheita amanhã, né? Não temos que ser nós a acusar, a xingar, a querer o mal, a vibrar com raiva. Vamos deixar tudo nas mãos de Deus, né? Cabe à política mesmo, aos órgãos competentes investigarem, punirem, né? Fazer o que for necessário, e a nós cabe orar por eles, porque nós sabemos que, né, o destino, a vida deles aí não vai ser muito boa para frente. E como a gente sabe, está escrito aqui, né, que Jesus nos ensinou a servir, né? Então eles querem, ao invés de servir, eles estão querendo para si. Mas nós, enquanto espíritas, né, e cristãos, nós devemos sempre ter essa meta de servir,
com o nosso trabalho, que eu já falei, né? E com a questão de sermos solidários, de darmos o exemplo. Jesus nos dizia que os mais humildes aqui serão os exaltados no plano espiritual. Como Jesus mesmo, na sua humildade, lavou os pés dos apóstolos, né? Então, nós temos que ser assim, humildes, né? Servir, trabalhar. E tem até também uma mensagem do Papa, não sei se vocês já devem ter recebido também, que ele fala assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, e o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Né? Então, é isso mesmo, a gente tem que estar aí para servir, para ser solidário, para ajudar o nosso irmão, né, que necessita, e a nós mesmos. E essa questão do julgamento, eu anotei aqui, né, que o Chico, uma vez ele perguntou para o Emmanuel, né, o que é um criminoso? Aí o Emmanuel respondeu para o Chico: é qualquer um de nós que foi descoberto. Né? Então, o que o Emmanuel quis dizer? Né? Ninguém é santo. Né? A gente pode ter uma vida inteira de honestidade, de trabalho, mas quem de nós suportaria um exame nas nossas vidas passadas? Né? O que nós fomos, o que nós fizemos? Então, se hoje em dia a gente fala assim, não, mas eu poderia sim falar dos políticos, porque eu sempre fui honesta, eu sempre trabalhei, né? Tá faltando com caridade? Tá. Mas aí as vidas passadas, né? A gente sabe que a gente não vive com anjos, né? Ninguém aqui é anjo porque nós estamos todos juntos no mesmo barco. Então, quando a gente quiser falar, quando a gente quiser julgar ou apontar o erro do irmão, que a gente veja o nosso primeiro, né? Que a gente se permita se avaliar. E mesmo que a gente não cometa o erro do outro, se a gente apontar e se a gente criticar, a gente já está cometendo um erro. Porque está se colocando num patamar superior, como se a gente tivesse a autoridade de julgar e de condenar alguém, né? Seria pior ainda. E, né, tá no Evangelho, né, que a gente não deve julgar para não ser julgado. Porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vão de medir a vós. Então, a gente entende que a gente tem que ser, né, assim, muito benevolente com os erros das pessoas, porque nós queremos benevolência com os nossos erros. Quando a gente erra com alguém, a gente quer tanto que a pessoa entenda que não foi por mal, que a pessoa perdoe, que a pessoa releve, né? Que não fique olhando pra gente com raiva. Então, que nós também tenhamos a mesma postura. Quando nós é que somos atacados, vamos procurar passar por cima, né? Porque quando a gente ama indistintamente, né? Acima de qualquer coisa. E até o Haroldo fala, né, a questão do amor das mães. As mães, quando têm os filhinhos, o filhinho ainda não sabe andar, não sabe falar, e ela ama menos ele porque ele ainda não sabe? Ou ela vai amar mais quando ele já for maiorzinho, souber falar, andar, já for um menino inteligente? Ou se ele tiver problemas, a mãe vai amar menos? Não, o amor é um só. Né? Independente do que a pessoa seja, independente do que a pessoa fale. E quando a gente ama mesmo. Então a gente sabe relevar, a gente sabe desculpar os erros, né? Porque aí muitas vezes a gente fala assim, ah não, estava de cabeça quente, né? Ah não, falou isso da boca para fora, não vou me preocupar com isso. Isso é o amor atuando, né? É a paciência, a benevolência. E como a gente ama e a gente quer amar a todos, a gente deve respeitar a todos. Quando eu falei a questão dos políticos, né? Eu achei muito feio, Daniele, né? Achei muito feio. Quando às vezes a Dilma ia fazer algum pronunciamento, alguma coisa,
e era num lugar público e tinha muita gente, as pessoas xingavam ela em coro, né? E já teve até eventos fora, assim, dos próprios cidadãos brasileiros xingando a Dilma ou falando insultos contra a presidente do Brasil. Então, assim, não vamos justificar, ela não estava certa, ela estava errada, isso não cabe a nós. Mas ia resolver alguma coisa, denegrir a imagem dela, ou constrangê-la, desrespeitá-la? Se ela é a presidente do Brasil e nós tratamos ela com tanto falta de respeito, né, com tanta má educação, dando esse mau exemplo, aí nós queremos cobrar o quê? Né? Então, nós temos que respeitar, nós temos que cuidar da nossa conduta enquanto pessoas. E aí, outra anotação que eu fiz aqui, né, que o processo de educação em nossa vida são regidos pelo amor. Que o amor e a caridade, eles são nivelados, estão em equilíbrio com a justiça e a disciplina. E aí a gente vai falar disso porque a gente muitas vezes quer disciplinar também, a gente quer pôr regras, a gente quer fazer valer uma autoridade. Mas se a gente pensar só na disciplina e na justiça, pôr ela acima da caridade e do respeito e do amor, já vira falta de caridade. E a mesma coisa, quando a gente eleva demais a caridade, o amor, a gente fica tão dócil que a gente está passando a mão na cabeça das pessoas ou das situações. Então nós temos que buscar sempre o equilíbrio, né? Às vezes a gente até estava conversando outro dia com relação assim a praticar algum trabalho na casa, a fazer alguma coisa, aí a pessoa fala, não, eu tenho que vir no estudo tal, no dia tal, fazer isso assim, fazer assim, põe aqui um monte de regras. Aí muitas vezes a pessoa não tem como mesmo, ou porque trabalha, ou porque tem algum compromisso, aí quer dizer, ela não pode estar exercendo a caridade porque ela não está tendo condição de vir em todos aqueles compromissos. É claro que é o importante, né? A gente está sempre estudando, a gente está sempre buscando e trabalhando na casa. Então, vamos fazer isso de uma forma que a pessoa consiga também, né? Praticar a caridade, estudar e, portanto, ter o equilíbrio entre a caridade e a disciplina. E outra coisa, né, que eu anotei aqui, é que a gente fala assim, mas o Brasil está perdido, o Brasil está uma bagunça, né? Mas Jesus disse que ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Tem até aquela passagem, né, que quando Pedro chega, vê Jesus assentado com as mulheres de má vida, né, com os publicanos e tudo, aí a gente brinca, né, como se Jesus estivesse sentado ali com os corruptos, os políticos, né, os que ganham mensalão, mas Jesus está sentado ali justamente para ensiná-los, né, para dar o exemplo. Então, meus amigos, que nós, o povo, seja o exemplo para esses nossos irmãos. Que a gente busque, através da nossa postura e das nossas atitudes, mostrá-los que o Brasil, sim, é uma pátria de amor, a pátria do Evangelho, né? Seja em qualquer religião, usando da caridade, da responsabilidade e do respeito, né? E aí, tem uma mensagem aqui desse livro que chama Religião dos Espíritos, que se chama Na Hora da Crise. É muito legal e não é grande, não. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos
e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faz o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo: ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: fere a quem te fere. Pede o Cristo: perdoa sempre. Diz o mundo: descansa e goza. Pede o Cristo: avança enquanto tens luz. Diz o mundo: censura como quiseres. Pede o Cristo: não condenes. Diz o mundo: não repare os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo: aborrece os que te aborrecem. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nessa noite pedirão tua alma, e o que amontoaste, para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Então, é isso, meus amigos. É o Cristo de um lado e o mundo de outro, né? O mundo, nós sabemos que não é fácil estarmos aqui, né? A gente vê muito na literatura espírita, né, que não é fácil estar encarnado, não é fácil passar o que a gente passa muitas vezes, né? Tem até naquele livro Renúncia, quando a Alcione, né, quer voltar, quer reencarnar para ajudar as pessoas que estão aqui ainda no planeta, e o mentor lá, eu não lembro o nome dele, esqueci. Ele fala com ela: você tem certeza? Você sabe que você vai passar lá de novo, né? Tá na carne, não é fácil. Ele fala assim de um jeito com ela, mas, né, lembrando a ela que realmente não é fácil estar aqui, né? Não é fácil para nós, enquanto pessoas, né, seres humanos que temos sentimentos, emoções, né, e muitas vezes somos contra toda essa injustiça que a gente vê, a gente se sentir assim: poxa vida, vou ter que, né, não vou poder fazer nada. Não, a gente pode fazer, a gente pode agir, mas de uma forma pacífica, respeitosa, responsável, né? Porque nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Então, quer entrar nesses abaixo-assinados, né, que faz pela internet, quer ir na rua, quer protestar, tudo bem, vamos, mas com o coração cheio de esperança, querendo paz, querendo mesmo defender alguma ideia nossa, mas sempre buscando o Cristo, porque Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso modelo e guia. O que Jesus falaria para nós, né? Como nós deveríamos agir segundo os ensinamentos do Mestre. E isso todos nós aqui temos essa qualidade, não é qualidade. Nós podemos fazer isso.
né? Nós temos essa capacidade, não fugiu a palavra, porque nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos, né, a doutrina, nós conhecemos Jesus, esse nosso mestre querido, que nos ensina como agirmos. E a doutrina, ela vem nos falar que nada está fora do eixo, tudo está sendo como deveria ser e que nós temos que fazer a nossa parte. O mais importante é a mudança que nós faremos em nós mesmos, né? Porque se cada um cuidar de si, o mundo todo vai mudar, né? Então, que nós sejamos o exemplo dentro da nossa casa, dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso trabalho, com o nosso vizinho, no ônibus, no trânsito. Vamos ter coragem de fazer a coisa certa, né? De seguir os ensinamentos de Jesus, porque esse é o maior desafio. Mas nós temos capacidade sim, né? Nós temos e nós podemos. E aí é essa mensagem que eu queria trazer, né? Para a nossa reflexão, que a gente busque sempre Jesus, encontrar Jesus dentro de nós, né? No nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia, buscamos ensinamentos e nós temos que vivenciar o Evangelho, porque não adianta a gente saber ele todinho, de cor e salteado, mas se a gente não se esforçar para aplicá-lo, não vai valer de nada, né? Então é isso, meus amigos, eu agradeço. Peço desculpa aqui por algum errinho, né? Por alguma coisa, mas a nossa boa vontade aqui é grande, enorme. E agradeço muito a atenção de vocês, tá? Boa noite para todos. Vai fazer o final. A gente quer agradecer a Daniela, né, Daniela? Por mais uma vez você está aqui com a gente, dando o prazer da sua presença. E queremos que você leve um abraço para todos lá da FEAP, lá da sua família também. Um abraço especial para você. Obrigada. Tá? Eu vou fazer uns avisos aqui. Na segunda-feira, né? Como sempre, segunda-feira a gente tem o ESG. Se alguém quiser participar, será bem-vindo. Na terça a gente tem a reunião do estudo mediúnico. E quinta-feira a gente tem a palestra com o senhor Antônio Félix, né? Esperamos a presença de todos. E queremos avisar também que no dia 30, né, que é a última quinta-feira do mês, né, Paulo? Já é na próxima quinta-feira. É a segunda quinta-feira e a quarta quinta-feira. Ah, não vai ser dia 30, não? Não, é a Estou próxima. ruim, então. Então não é dia 30, é dia 23, né? Vai ser dia 23, então. Isso. Estou eu esquecendo o caminho para trás. Então é dia 23, a próxima quinta-feira. Quem tiver aí os seus pequenos aí, né, como diz a Patrícia, pode trazê-los para a evangelização. E eu recebi também no grupo aí, de uma amiga aí, né, uma irmã lá do Centro Espírita Amor e Luz, eu acho que é Amor e Luz Real, né, aqui no Nova Era. Vai ter um caldo no dia 18, das 19 às 21 horas. Se alguém se interessar aí, o valor é R$15. E eu vou pedir para a Daniela fazer a prece para a gente, final, por favor. Tá, João. Então, nesse momento, vamos conectar mais fortemente nossa mente e nosso coração à espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa bendita, que leva o nome do nosso querido e amado amigo Jerônimo Mendonça. Que nós possamos todos, nesse momento, elevar até a espiritualidade amiga o nosso pensamento, para estarmos receptivos a toda vibração de paz, de tranquilidade, de energia salutar. Que essa energia seja derramada sobre todos nós, em forma de chuva bendita, que cai sobre nossas cabeças, nos trazendo o equilíbrio físico, espiritual,
coordenando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que sejamos asserenados e tranquilizados, recebendo todos os bons fluidos da espiritualidade de luz. Que nós possamos receber todas essas bênçãos. Que nós sejamos muito beneficiados, harmonizados e equilibrados. Pedimos a espiritualidade que fluidifique as águas, tornando-as remédios, bálsamos, para as pessoas que tomarem, se beneficiarem do bem da espiritualidade, que possam trazer o alento e a cura às suas mazelas, às suas doenças físicas e espirituais. Que o nosso coração se encha de alegria e gratidão nesse momento, para que ao nos endereçar aos nossos lares, possamos levar aos nossos familiares, ao nosso ambiente doméstico, todas essas bênçãos que agora recebemos dos nossos queridos amigos de luz. Agradecemos imensamente por todo o socorro, por todo o amparo que nos dá em todos os momentos de nossa vida, sem muitas vezes sermos merecedores. Mas queremos, Senhor, estar com firme propósito de buscar sempre os teus ensinamentos e o teu amor. Abençoa-nos, querido Mestre, ilumina-nos para que possamos sair daqui muito felizes e gratos por mais essa oportunidade de estarmos entre amigos, buscando os ensinamentos e em busca de sermos pessoas melhores. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, nosso Pai de amor infinito. E muito obrigada a todos os amigos dessa casa maravilhosa. Que assim seja.